Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa sessão. Good morning. Welcome all to this session. Eu vou fazer a apresentação inicial em inglês, para o professor Amresh poder entender, ficar registrado. A Ana está aqui conosco hoje, vai fazer a tradução simultânea. E peço a todos vocês que observem aí no menu pretinho aqui embaixo do Zoom, o ícone do globo, Interpretation ou Interpretação, né? E ali vocês podem escolher o canal português para escutar a Ana. Enquanto o professor Amresh estiver falando em inglês, vocês escolham o canal português para escutar a tradução simultânea. E vocês podem também mutar o áudio original, que aí vocês ficam escutando mais o português do que o inglês do professor Amresh. I will get my notations here. So I'd like to welcome you all. Eu gostaria de recebê-los todos e dar as boas-vindas to this second discussion forum of the second para job esse design. segundo fórum de discussão do segundo Job Design. I'd like to thank Anna. Gostaria de agradecer a Ana pela interpretação. This session would be coordinated by Professor Essa sessão Diniz, seria coordenada pelo professor Diniz. but unfortunately he could Mas, not stay here with infelizmente, us. ele não pôde estar conosco hoje. And in any way, we thanked him a E, de lot qualquer maneira, nós agradecemos muito a ele for this organization, this moment. pela organização desse momento. I'd like to thank also Gostaria to de Ludmila Bragança, também agradecer a Ludmila Bragança, our master students, nossa estudante de mestrado, for as our monitor today. que está como nossa monitora no dia de hoje. So this session Então, esta sessão is issued to PROCAD IM project, faz parte do PROCAD AM Project, involving researchers from Federal envolvendo University of pesquisas Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, Federal University of Paraná, Universidade Federal do Paraná and State University of Minas Gerais. e Universidade Estadual de Minas Gerais. In the thematic of creative communities Na temática de comunidades criativas and local knowledge, e conhecimento local, a network was constructed between researchers, uma rede foi construída entre pesquisadores, students, estudantes, communities, comunidades, entangling 5 research projects, envolvendo 5 projetos de pesquisa, producing tacit and academic knowledge, produzindo conhecimento acadêmico e testado, promoting exchanges between the 3 states involved in this net, promovendo a troca entre os 3 estados envolvidos no projeto, and bringing researchers from other places and countries with the same trazendo interests. pesquisas de outros países com interesses similares. And that is this case. E este é o caso de hoje. We are really honored to receive here this session Estamos 2 realmente researchers. honrados de receber 2 pesquisadores. First, I will present Professor Amresh Primeiro, Panigrahi. apresentarei o professor Amresh Panigrahi. Thank you for coming and being Obrigada por vir e acordar por nós. And wake almost this midnight in India. Porque é quase meia-noite na Índia. And it's really a joy to have you here with us. E é realmente um prazer e uma alegria tê-lo conosco. I will afterwards let Professor Amresh present himself. Eu deixarei depois o professor Amresh se apresentar. But he is just a small presentation. He is Senior Associate Professor. Mas essa é só uma apresentação pequena. Ele é o professor sênior associado of the National Institute of Design, Ahmedabad, do India. Instituto Nacional de Design da Índia. And we also have here Professor E também Kátia temos Pego, conosco a professora Kátia Pego, my dear partner,
minha querida parceira, in our PROCAD researchers here in nas nossas Maranhão. pesquisas do PROCAD aqui no Maranhão. She is also professor at Ela também é professora State University of Minas Gerais. Na Universidade Estadual de Minas Gerais. And PhD in Systemic Design at Polytechnic E uma de Torino. PhD em Design Sistêmico pela Universidade de Torino. So the first part of this session, a primeira parte dessa sessão is a lecture with Professor Amresh. É uma palestra com o professor Amresh. The theme is Indian Street Vendors. Industry são Indian. Ok. Projetos indianos. Ok. Indian Street Vendors. Vendedores de rua indianos. A paradigm of localism. Paradigma de localismo. So I will let Professor Amresh. Eu deixarei o professor Amresh begin with this lecture. Começar a sua palestra. Thank you. Obrigada. Obrigada. Ok. Um momento para eu compartilhar a tela. So thank you so much, Professor Raquel, Professor Dinesh, Professor Aguinaldo, for inviting me. So myself, Amresh Panigrahi, I'm the faculty in National Institute of Design, Ahmedabad. So what I'm going to present here is Indian street vendors. Yeah. Just a moment, you need to speak a little slower. So as Anna could make the following translations. Okay? Okay. Thank you. I am going to present here Indian street vendors, a paradigm of localism. So I'm going to present here the context. Eu vou apresentar o contexto dos vendedores de rua e dos sistemas de conhecimento locais. Wicked challenges. So who is the street vendors, where they're coming from? So we have 1.39 billion of population in India. 65% of population living in rural India. One point of time, Mahatma Gandhi said, the real India lives in its village. So with time, living requirement had changed. Hope of economic gain drives migration. The rural India is moving. Lack of gainful employment and poverty in rural area makes people move from the village to cities. This migration in urban India with the low education and low specific occupational skill failed to fit in the formal economy. So cities continue to be the source of hope. The city is inflated with migrants. Become visible entity. Growth happens with informal economy. These migrants become visible and active segment of large urban informal economy.
With time, local market become the cornerstone of the city. Street vendors are the elements. Further, the street vending become the part of the historical and cultural heritage. So the objective of research here to investigate into the place-based street vending in globalized world. To explore the role of local external factors in street vending practice. To examine the relationship between street vending practices and place distinctiveness. A distinção de lugar e como o comércio de rua pode sustentar, sobreviver e crescer. Qual é o papel do design em resolver desafios sociais? Onde conduzimos o nosso estudo? Em Ahmedabad, que é um patrimônio cultural da Unesco, uma cidade de 600 anos, que cresceu ao redor de uma acomodação. É uma cidade de 60 anos, planejada e considerada uma cidade inteligente. Vamos fazer uma revisão de prévios estudos acadêmicos, da semi-estrutura, entrevistas com vendedores de rua locais. Como um imigrante vira um vendedor de rua? O imigrante chega à cidade, fica envolvido no emprego casual, trabalha como autoempregado por alguns anos e vai fazendo contatos na cidade. E depois, os imigrantes mais velhos já tomaram conta dos lugares para os seus parentes, para os seus pais ou membros familiares. Então, conseguir um espaço nas vendas de rua demora anos de lutas. A venda não é uma profissão de entrada para novos imigrantes. Os mercados são influenciados por estruturas sociais e fazem os imigrantes ter mais dificuldades além dessas. Então, como eles adotam e entendem essa oportunidade? Aí está um vendedor de rua, olhando as pessoas e o lugar. O tempo. Eles exploram a conexão entre pessoas e lugares. Então, adotam uma atividade que facilita essa conexão. É importante entender como eles se adaptam. Como o vendedor adapta a si mesmo? Como os requerimentos de gênero adotam a mobilidade, a solução de mobilidade? Então, um homem e uma mulher vindos da mesma família, trabalhando como vendedores de rua. A bicicleta permite flexibilidade para que eles cubram uma distância maior para fazer negócios. A adoção da mobilidade, da solução de mobilidade, é mais interessante, é sensível aos vestidos, aos vestuários. A responsabilidade social motiva a maneira de venda e os veículos adotados ficam em áreas próximas aonde? Porque as mulheres também têm que tomar conta das cidades. A escolha da solução de mobilidade se difere da escolha de vestuário. O papel de gênero social influencia a capacidade de venda. Então, é importante pensar que eles têm que desenvolver uma habilidade local. O objetivo do mercado é produzir algo disponível
de acordo com a necessidade e sensível ao custo, com detalhes que são mínimos, mas inteligentes, para adotar equilíbrio e reduzir o peso no corpo do vendedor. Então, a criatividade é sensível ao custo. Os objetos adotam a disponibilidade do local. Como os vendedores, a criatividade dos vendedores adota a sensibilidade do local. Se você olhar a maneira que está organizado, a tendência é organizar para elicitar a impressão de qualidade premium de alto custo. Mas se você olhar o propósito de não organizado, existe a ideia de baixa qualidade e baixo custo. Isso vem pela tendência indiana de querer o melhor pelo que eles gastam. A maneira de demonstrar os produtos difere com a qualidade dos produtos. Os tipos de mostruário indicam a qualidade ao consumidor. Como eles asseguram a venda? Se você olhar a esse veículo, eles têm os dois lados abertos. A roda os protege das questões legais e ajuda a cobrir distâncias longas. A abertura e fechamento em 3 lados dá adaptação para qualquer espaço, dependendo da situação. Eles têm construções duráveis para assegurar a comodidade e a segurança e posição social. Isso também é um homem vestido com roupas locais, que é um indicador de vendas autênticas e cria uma base de consumidor perfeitos. Então, vestir-se como um local compartilha valores do local e traz uma ligação com o consumidor. As lojas transitam do móvel ao permanente e dão indicação da sua performance econômica. Um veículo móvel ajuda os vendedores de ruas a se protegerem das dificuldades sociais, legais e ambientais. Como o vendedor adota a mudança tecnológica? Gritando, com uma voz distinta, é uma expressão tradicional da maneira indiana de chamar consumidores em potencial. Suporte técnicos também ajuda os vendedores a ter mais eficiência e ficarem menos cansados durante suas vendas. Comunicação móvel também impactou e aumentou os negócios. Uma voz distinta e um estilo que se casa são expressões de lentamente são repostos por mensagens gravadas. O uso aumentado de celular tem impactado a venda suave, a facilidade de venda e compra, e fez o custo se arretar durante as regiões, o custo se estabilizar. Como o vendedor atrai o consumidor? Noodle Sanoka é um experimento às suas palatas gustativas. A venda de comida é sensível ao tempo, ao clima, e também com perfumes propositais, ingredientes naturais para atrair o consumidor. Muitas cores são usadas para se distinguir durante a multidão e criar atração visual para consumidores em potencial. Também, uma loja de quick food, de comidas rápidas, em frente a um shopping, é um plano estratégico para celebrar o sentimento do consumidor. O experimento com a comida experimental, atrai consumidores mais jovens. Efeitos sonoros, cores atrativas e perfume são elementos importantes da comunicação não verbal.
Os vendedores escolhem posições estratégicas na paisagem urbana para aumentar suas vendas. Como o vendedor pode buscar continuidade do seu negócio? Pan com betel leaf é um prato típico, é um prato local com nozes mastigado para efeitos estimulantes. Com o tempo, agora tem o fire pan, que é um popular truque novo para atrair pessoas mais jovens e turistas. A refrigeração da Pan traz exclusividade. Inovação de experiências traz exclusividade e corta a competição severa. Melhor vida útil para o produto, reduz desperdício e aumenta a oportunidade de exportação. Como a comercialização afeta os vendedores? É necessário maximizar o espaço, que também é usado para a sua propaganda. Existe a bicicleta que passa anunciando e fazendo propaganda. É um novo desenvolvimento. A comercialização rápida trouxe a novos negócios oportunidade. E há maneiras inovativas de utilização de talento num contexto urbano que podem trazer a segurança de renda. Como isso traz oportunidades de empregos locais? Isso é uma moto de 500 cc's. E agora ela foi convertida em chakada, que é uma adaptação local para transportar produtos. E assim, essa pessoa pode fazer um transporte diário dos seus produtos e vender na rua. Ela gerou oportunidade de emprego local para outros talentos. Formas de arte trazem personalização e a identidade do local. A solução é uma síntese do ecossistema local. A solução conecta todos juntos e foi adotada devido à necessidade das pessoas e do lugar. Então, vamos tentar entender como eles entendem as pessoas, os vendedores. Como eles entendem o ethos das pessoas. Como o negócio pequeno é uma reflexão das crenças pessoais. O hinduísmo descreve a vaca como uma parceira, a mãe de todas as parceiras. Isso é refletido nos rituais e formas de artes. Alimentar uma vaca é considerado um ato sagrado. A crença das pessoas vira uma oportunidade para pequenos negócios de se acomodarem nos lugares. Pequenos negócios facilitam as crenças dos cidadãos urbanos. Então, a crença religiosa ativou pequenos negócios. Os pequenos negócios são os facilitadores da filosofia local. Como o ecossistema apoia a cooperação social? Esses são vendedores de rua, de leite. Eles vêm da sociedade de vender. Eles têm animais e produzem leite. Então, eles têm dois tipos de vendedores de rua. A pessoa que cuida das vacas, os que fazem a manteiga, e os vendedores de leite, os vendedores de rua, de doces, perdão, os vendedores de chá e a cooperativa de leite. Se você olhar quando o imigrante chega, as bases que tentam ajudar os imigrantes
são outros negócios, a agricultura e os criadores de gado. Também acabam gerando oportunidades e obtendo oportunidades. A filosofia das pessoas no contexto urbano é dar suporte a esse tipo de negócio, e cada elemento vem de uma cooperação diferente das pessoas. Como os negócios pequenos refletem a importância social? A flor é um dos mais importantes elementos na sociedade indiana. Flores são oferecidas à puja, elas são usadas em casamentos, em funerais e quando vem algum dignitário, alguma figura importante. E das suas formas mais populares de compra são os vendedores de ruas. A compreensão social das celebrações, da importância das celebrações, ativa vendedores na cidade. Então, os vendedores também entendem a qualidade de vida. Se você olhar o tipo de folha que é usada para comer comida, o prato de metal é usado para longo prazo, para reaproveitamento. Então, surgiram a fabricação de objetos feitos com folha, como temos os pratos e as tigelinhas de folhas, e também os pratos feitos de folhas. A qualidade de vida ativa mais vendas de rua. Então, vamos entender como eles adotam o lugar. Como os vendedores operam em um lugar. Se você olhar, tem 3 tipos diferentes de vendedores. Temos o fixo, o semimóvel e o totalmente móvel. Então, o vendedor fixo é legalizado e o vendedor completamente móvel é ilegal. E o despejo acontece, às vezes, eles são forçados a sair. Como eles operam com o tempo? O mercado não tem nenhuma fronteira física e vários vendedores flutuam ao longo do dia. Amanhã começa com alimentar as vacas, e aí o leite vai para as casas. Depois os vendedores começam a trabalhar à noite para as pessoas que fazem compras. No meio do dia, eles vão usar isso para as comidas. Então, quando o sol chega ao pico, e aí depois os sucos começam a aparecer na parte da tarde. E para o fim da tarde e à noite, quando o mercado está caindo, e à noite, os vendedores começam a dar a comida, que é mais parecida com aperitivos, com petiscos. E no final você encontrar, os vendedores estarão dando comida para as pessoas que não têm tantas condições de comprar comida. Como os vendedores operam com as estações e o ambiente? Na Índia, temos 6 estações. Todos os vendedores são expostos aos elementos da natureza enquanto fazem suas vendas. Temos as monções, que afetam os negócios. Os negócios de verão mudam o seu horário para o começo das manhãs ou tarde da noite. Eles constroem estruturas temporárias para protegê-los. Os imigrantes constroem uma conexão com o mundo para filtrar a demanda, para encontrar a demanda e suprir a demanda. Então, como eles operam com os festivais?
Então, são as estações, os meses e no centro, os festivais. E ao redor, temos todos os festivais ao longo do ano. A venda dos vendedores é dinâmica de acordo com os festivais. Temos o Festival de Cores, e aí você vê que todos os vendedores começam a vender os pigmentos. E as flores. A simplicidade da forma traz aplicação versátil. Ou seja, um carrinho de venda tem múltiplos propósitos, ele serve a vários propósitos. Então, você encontrará a maioria dos vendedores de rua dessa maneira. A maioria dos serviços vem de todas as categorias. Fabricação de produtos, trocas, fabricação de produtos de serviço e serviço. Então, quando as coisas deram errado com os vendedores não são valorizados num contexto de mudança. As cidades vão se expandindo e as suas casas vão sendo destruídas. E aí eles vão se deslocando ao redor da cidade. Existe hesitação constante. Então, o que o design pode fazer com ou para os vendedores? Então, temos aí um mapa. É um experimento. É um sistema projetado com a ideia de facilitar. Projetado para cidades colaborativas, onde o tempo de descobrir um serviço se resolveria a questão da mudança. Então, eu vou apresentar um pequeno vídeo.
the idea here is how to connect the street vendors, where the fruit street vendors, they're struggling with the intervention of all the big corporates. The fast food culture. Então, esta parte da cultura está sob uma ameaça. Então, a juventude, os estudantes, é importante conectar-se. E é importante conectar os vendedores à juventude, para que eles possam trabalhar em conjunto. Nas plataformas sociais, ajudá-los a vender mais. Então, o vídeo representa o impacto que isso pode ter. So this is my last slide. What I'm going to present here was what designer can be vocal for local with the street vending. There could be 4 different thematics. Regenerating the cultural distinctiveness with design. Design for social harmony, long-term community building. Design for regional connect and placemaking. Design for valuing the excellence. So, thank you so much. Thank you so much, Amresh, for your lecture. It was a really joy and amazing examples. And I was very
I was thinking about how your the Indian context and Brazilian context, they are very similar in many aspects, and how we can, here in São Luís, where we live, where UFMA is located, we have a very traditional way of street vendors that are called pregoeiros, and they use a bar in their shoulders, hanging their products, and they have a very effort in their shoulders. And it's very traditional here. So do we have questions in chat or in Q&A box? No, any questions? People is amazed and forget making questions. So if the attendees, they don't have any, I have one. You showed how design could improve and could stimulate these actions. And I was wondering in the beginning how it could happen. And you showed us a design service approach. And I was wondering how the public institutions and how the government, you're talking about a huge scale of city, you're talking about the smart cities, and how the Indian government has been working with design institutions, with communities to make it a larger movement in the city, in the country. Well, India has announced 100 smart cities in the country. So they're going to launch this 100 smart city, and there is huge momentum which is happening within the country right now. So they have taken the local universities as their guiding factors. So the design, especially in Gandhinagar, which is a smart city. So NID has also worked as a knowledge partner to them. So all the design schools in the country, as well as the local architecture schools, are working as a knowledge partner to the government bodies. Parceiros de conhecimento do projeto. Mas, no entanto, a gente sabe como o mundo funciona. Então, definitivamente, há alguns conselhos e algumas situações que são controversas, não necessariamente sobre os avanços, mas as cidades inteligentes estão sempre direcionadas em direção à tecnologia, não necessariamente das pessoas, mas trabalhando com as pessoas como recurso. Então, eles estão tentando trabalhar para mecanizar mais as cidades, colocar mais sistemas eletrônicos, e às vezes o designer está tentando fazer as pessoas entenderem, as pessoas no poder entenderem a importância das pessoas locais na cidade e fazer com que o design aproveite isso. Thank you so much for your answer. We have another Obrigada question. pela sua resposta. Temos outra pergunta. Do you believe that design is a Você acredita que o design it's a strategic area to bring the dialogue between Você innovation acredita and que o design é uma tradition? área estratégica para trazer a conexão entre a inovação e tradição? Do you believe that design Você walks acredita que o design in a more social and human approach? caminha com uma filosofia mais humana? Quando nós localizamos o design que tem chegando no domínio da cultura material, ele geralmente vem da criação, onde criar
E parte da criação é parte da cultura material. Então, nós temos que valorizar a cultura criativa. E entender que a cultura criativa vem para a mudança e que o design tem uma abordagem de entender essa mudança e o contexto da mudança. Para onde queremos levar essa mudança? Então, nós somos os líderes da linha de frente, tentando mostrar a mudança e a atitude correta e o espírito correto. Trabalhadores, não só para o desenvolvimento humano, mas também para o desenvolvimento do mundo inteiro. A definição de design deve mudar do approach mais único de algo cêntrico em uma pessoa para algo mais focado no mundo inteiro e na natureza. Thank you. I really agree with that, Professor. Obrigada, eu concordo plenamente com isso, professor. We have one more question, and I'm Temos so mais uma sorry, pergunta, but will be the last. We have to go forward. mas essa será a última pergunta. It's from Marcela Abreu. É da Marcela Abreu. And she has many questions in one. Ela tem muitas perguntas em uma. How the seller network is selected? Como a rede de vendas é selecionada? And the students, how they E os make alunos? the deliver and how they organize Como eles themselves. fazem as entregas e como eles organizam as vendas? And how they maintain the app. E como eles mantêm o aplicativo? And how long BFF are working? E há quanto tempo o BFF, que é aquele aplicativo, Beyond Fresh Fruits, está funcionando? Então, BFF é um experimento por uma duração curta. E definitivamente está conectado aos alunos há mais de 3 meses. E não necessariamente isso é uma solução, mas é uma ideia que foi proposta ao governo local e aos vendedores. E eles começaram a olhar para isso sob uma luz muito positiva. Os vendedores de rua, escolhidos pelos alunos, foram divididos em grupos e a escolha do seu próprio trabalho como lhes era conveniente, porque eles são pessoas que vêm de partes diferentes do país. Então, eles têm um entendimento de o que funciona e o que é vendido em certas partes do país. E é assim que eles escolheram o seu assunto de pesquisa. O que eu estou apresentando são as pessoas que escolheram apenas os vendedores de comida, porque as pessoas são muito health conscious, elas são muito focadas em saúde, e isso mostra uma solução para a saúde e para as vendas. E quando eles descobriram que a Índia também é uma produtora de frutas, que eles não sabiam, essa ideia ficou mais forte ainda. Eu espero ter respondido todas as perguntas. Yes, thank you. We have one more. Obrigada. Nós temos mais uma, só mais uma. The best or the worst? A melhor ou pior? I don't know the word. Help me, Ana. Desempenho. Yes. Performance. The best or the worst performance is connected to o melhor ou pior desempenho é conectado with the educational level of the sellers. Com o nível educacional dos vendedores? Quer que eu te ajude, Raquel? Oh, yes, please, here.
if the performance is associated to the educational level of the sellers. Yes, if the performance is better or worse, depending on the educational level of the sellers. O nível educacional dos vendedores é que nem todos são formalmente educados, mas eles têm uma compreensão de vida muito mais rica do que as pessoas de cidade. A compreensão que eles têm de sistemas locais é incrível. E se eu olhar a educação deles é incrível. É melhor, às vezes, do que uma educação média normal. It's a great example about tacit and academic knowledge. And wisdom, esse é um ótimo exemplo entre conhecimento prático e acadêmico. That wisdom is not academic knowledge. Essa sabedoria não é conhecimento acadêmico apenas. Então, no nosso sistema educacional, nós convidamos artesãos, pessoas que têm conhecimento local, para vir e demonstrar o seu conhecimento dentro da sala de aula. E esta flexibilidade é algo que nós temos para educar os nossos alunos. So, Professor Amresh, thank you so much. Professor Amresh, muito obrigada. Your lecture was inspiring us. Obrigada. Sua palestra foi inspiradora para nós. And I think we have Obrigada, foi ótimo. E eu acho que nós temos muito. We have a lot of things in common, and now nós temos muitas coisas em comum, e agora Professor Kátia Pego will present our researches here with vai our apresentar book, as nossas pesquisas aqui com o nosso livro. Local Creative Communities and Local Knowledge. Comunidades criativas e conhecimento local. Obrigada. So, thank you. So, Kátia, agora é com você. Eu vou falar em português e a Ana, então, por favor, traduz para o Amresh. Okay. Thank you. So I will translate to English so Professor Amresh can hear. Good afternoon to all. Quem for escutar em português pode desligar já a tradução simultânea. A Kátia pode começar. Tá, joia. Me ouvem bem? Ok. Sim. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Adorei a palestra, Amresh. Fiquei muito, muito encantada. Já ouvi falar, mas não conhecia. Então, foi um grande prazer. Muito obrigada por estar presente conosco. Eu vou, então, apresentar um pouco, né, assim, a estrutura do nosso livro, né, que nós estamos finalmente produzindo. Só um minutinho, deixa eu compartilhar o ok. Um minuto. Estão conseguindo ver a apresentação? Um slide? Sim? Ok, maravilha. Bom, eu vou tentar também falar um pouco mais devagar, né, para a questão da tradução. Bom, o livro, né, essa obra, feita a 1000 mãos, ela tem como título Design, Comunidades Criativas e Saberes Locais, experiências exatamente do Procad Amazônia. Bom, vou apresentar um pouco da estrutura da obra. Essa obra é dividida em duas grandes partes, né? A primeira parte é criando com comunidades urbanas e a segunda, territorialidades, saberes e fazeres. E a gente tem, além dessas duas grandes partes, a gente tem um prefácio, né, que vai contar ali a experiência do Procad, e um pós-fácio, que acho que fechou com chave de ouro o livro, falando, né, da ética na pesquisa de design, exatamente com as comunidades, né, que é
a nossa praia. Bom, então vamos lá na primeira parte, criando comunidades urbanas. O primeiro capítulo, as autoras são Fabiane, Maria Lilian e Lívia Flávia, me desculpem. Então, temos professores da UFMA e da UFPR. Bom, esse capítulo tem o título de O Ofício do Vendedor Ambulante e Suas Ferramentas de Trabalho, Contribuições da Ergonomia e a Demanda por Estudos. Então, elas começam falando ali que em 2007 o trabalho informal superou pela primeira vez o emprego formal, né? E o crescimento do emprego, esse crescimento do emprego, ele significa, então, a exclusão do mundo dos empregos registrados e legalmente protegidos, e que para muitos ingressantes, sobretudo para os jovens pouco instruídos, e ainda mais da periferia urbana. Então, essa informalidade é simplesmente o que a gente observa, né, do horizonte que se abre para eles, principalmente para eles. Então, esses tipos de empreendimentos, eles se diferenciam dos modelos econômicos formais e surgem, então, da necessidade de resolver os problemas sociais, né, que estão cada vez mais graves. Bom, Alano e os seus colaboradores, né, eles falam que as comunidades, eles citam, né, que as comunidades criativas, elas geram oportunidades, agindo conjuntamente para alcançar objetivos em comum. Então, esses autores, eles refletem sobre o imenso descompasso entre o progresso tecnológico e o progresso social, em termos de qualidade de vida. E concluem que é necessário enxergar o valor de uma comunidade por meio não só, né, do seu produto, do seu trabalho, mas também pelo seu processo, considerando, então, significativo enquanto forma de integrar pessoas em busca de um objetivo em comum. O Wandler e os seus colaboradores, eles citam que todo design é social. E essa questão ela é muito interessante, é uma coisa que a gente toda hora tem que, nós professores, né, sempre temos que cutucar os alunos, lembrar dessa nossa questão, todo design é social. Bom, sendo assim, é possível considerar que o engajamento do designer junto às comunidades criativas, os saberes locais, o trabalho informal, ele só evidencia de maneira mais direta e impactante a sua relação com o social, né? Ou seja, o impacto do design social, ou ainda com um possível comprometimento moral que poderá assumir, o que suscita, então, o papel social do design, servindo de estratégia para produções de soluções que repercutem essa qualidade de vida para as populações. Então, considerando que esses comerciantes ambulantes são seus próprios empregadores, né, são os seus patrões, é necessário, então, inspirar, informar e desenvolver soluções que estejam, então, incorporadas à prática do trabalho, né, à prática laboral desses profissionais e de forma prática. Então, para isso, sugere-se pesquisas e estudos de caso com aplicação de ferramentas, exatamente para disseminar o conhecimento sobre ergonomia, para que esses trabalhadores eles compreendam as questões, incorporem esses conceitos ergonômicos nas adaptações criativas, que eles são primorosos, de ferramentas e utensílios, permitindo, então, o bem-estar na execução de suas atividades, incorporando o design espontâneo, né, como sugerido por Rui Hill e seus colaboradores. Bom, aí a gente entra no segundo capítulo. As autoras são a Isvânia, da UFMA, o professor Diniz, da UFMA, Aguinaldo, da UFPR, e Jaqueline, da UFMA também. Este capítulo tem o título de Artefatos Produzidos por Vendedores Ambulantes, a comercialização de produtos, um comparativo entre duas capitais
Curitiba, no Paraná, e São Luís, no Maranhão. Bom, então, há uma premente necessidade de investigações voltadas à melhoria das condições de trabalho no mercado informal. Porque a gente observa que no trabalho formal é tudo mais bem resolvido, né? Via de regra, esse trabalho informal, né, via de regra, ele é desassistido por políticas públicas que garantem essas condições mínimas de qualidade de vida. Então, essa relevância desse tema, das condições do trabalho no mercado informal, se justifica pelo fato de que, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, né, até fevereiro, o país já tinha alcançado uma taxa de informalidade de quase 40%, taxa de informalidade, desculpa, de quase 40%. Em um ano de pandemia, houve a redução de 7,8 milhões de postos de trabalho. Então, são números assim, que nos impactam bastante. O trabalho informal, ele tem como uma de suas características essa forte presença dos artefatos, né, concebidos, projetados e produzidos pelos próprios usuários, ou seja, por eles mesmos. Esses artefatos, eles podem ser compreendidos como o resultantes de um design popular, já que envolve planejamento, configuração, intenção e propósito, com o objetivo de atender uma necessidade imediata, né, seja de um indivíduo ou de uma comunidade. Então, nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é explorar a incidência de produtos de base popular e os seus projetistas, com o intuito, então, de gerar recomendações projetuais ou diretrizes para o aperfeiçoamento desses produtos, de maneira a conscientizá-los e capacitá-los para o desenvolvimento de produtos de base popular, principalmente com aquela função prática de uso. Então, aqui eles exemplificam que uma carga horária de trabalho elevada, né, de 6 a 10 horas mais ou menos, associada à postura ocupacional em pé durante toda a jornada, que é o mais comum, né, observado nesses trabalhadores, pode ocasionar dores nas musculaturas, além de varizes, inchaços, fadigas, estresse, etc. Então, para explorar as possíveis contribuições do design na melhoria da qualidade de vida do posto de trabalho desses vendedores, né, dos vendedores ambulantes, realizou-se então um estudo por meio do Design Science. O estudo, ele propôs o redesenho de um posto de trabalho desenvolvido por um vendedor ambulante e mescla ali as ideias, as suas ideias, né, do próprio autor, e de outras soluções de código aberto, adaptando-as formalmente à alternativa inicial, ou seja, aquela originária que partiu do próprio trabalhador informal. Então, na sequência, né, foram construídos modelos em escala reduzida, e isso foi muito interessante para viabilizar a interação e a avaliação do vendedor ambulante, antes, inclusive, da produção do protótipo. E depois de aprovada, né, essa solução dos componentes, elas foram, então, impressos em 3D, numa escala 1:1. E foi interessante que teve um alto nível de apropriação, que é o que nos interessa, né, do resultado final. Com o vendedor ambulante, inclusive, apto a explicar o conceito para terceiros. Então, os vizinhos deles ali, eles começaram a ficar curiosos de como que ele fez, qual foi o processo, e quiseram também participar junto com eles. Então, o comércio, né, finalizando aqui, o comércio informal, ele é um setor marginalizado e que carece de recursos para investir em saúde e segurança e, ao mesmo tempo, programas de capacitação desses trabalhadores para que eles possam reconhecer, inclusive, os perigos, os riscos, né, da sua atividade ali, e, teoricamente, entender o controle disso, ou seja, como que eu controlo esses riscos, além de auxiliar na mudança de comportamento, né, no entendimento de como se posicionar em relação ao seu trabalho. Bom,
aqui a gente já vai para o terceiro capítulo. Então, os autores são o André Luiz, da UFMA, o Diniz, da UFMA também, e Maria Lúcia, da UFPR. Então, esse capítulo tem como título o Design de Base Popular, uma proposta metodológica baseada nos conhecimentos tácito e técnico. Bom, o objetivo desse capítulo, então, é discutir a respeito de como o conhecimento técnico, pautado num aporte teórico, ele pode ser incorporado aos conhecimentos tácito e empírico, advindos, então, dos vendedores ambulantes, ao elaborarem e produzirem os seus próprios artefatos. Então, foi realizado um levantamento bibliográfico sistemático, que a atividade informal é definida por vários termos, foram encontrados vários termos. Então, foi interessante a gente observar o conceito de cada um desses termos, né? Então, foi apontado o design espontâneo, que são soluções materiais ligadas a práticas de criar saídas engenhosas que possam ser aplicadas normalmente onde há escassez de recursos. Já o design vernacular, ele é definido como a criação de artefatos usados, essencialmente para atender necessidades básicas no que diz respeito à sobrevivência. Foi citado também o hibridismo, que, na verdade, é uma mestiçagem de práticas tradicionais com elementos inovadores a partir das práticas sociais. E, finalmente, o design de base popular, que é definido como os projetos de produtos materiais, né, físicos, sendo eles comunicativos, de vestuário, de ambientações, que são produzidos por indivíduos que não possuem aquela formação técnica ou acadêmica em design e nas áreas afins. Então, no caso do design de base popular, considera-se que falta a base do conhecimento técnico de projetos, embora as etapas que eles passam, né, são bastante semelhantes à prática do design, como, por exemplo, o levantamento do problema, planejamento e a utilização das técnicas, além do reuso de materiais e suas adaptações para aquele usuário final. Então, mesmo que esses indivíduos eles não possuam os conhecimentos técnicos suficientes para construir esses artefatos, eles recorrem à criatividade, junto com seus conhecimentos tácitos, ou seja, que são aqueles regidos pelas vivências que ele adquiriu da sua vida, durante a sua vida, né, permitindo a resolução de problemas ou imprevistos, geralmente no campo material, de forma criativa, aproveitando técnicas, ferramentas e materiais que resultam em artefatos fora do padrão. E além dos conhecimentos técnicos, também os empíricos, que são baseados no conhecimento, são baseados no seu comportamento e de outras pessoas, no sentido coletivo. Então, como forma de contornar essa situação, explicitando, então, o processo artesanal, que lhe é bastante peculiar. A proposta metodológica, então, resultante, né, dessa compilação entre o design reverso e o método de pesquisa Design Science Research, elas foram divididas em 3 fases principais. Primeiro, a compreensão do problema ou contexto, a geração de alternativas e o desenvolvimento desse artefato e a sua avaliação. Então, essa proposta, ela traz a oportunidade para novas pesquisas na temática de estudo, resgatando também os aspectos culturais presentes nas habilidades e conhecimentos tácitos locais ou regionais, né, contribuindo para a ampliação das bases científicas da área do design. Bom, o 4º capítulo, os autores do 4º capítulo é o professor Diniz, da UFMA, João Vitor, também da UFMA, e Rita Ribeiro, da UFMA, não, está errado aqui é o UFMG, desculpa, o ENC, Rita Ribeiro. Bom, o capítulo, então, ele tem o título
como contextualizando, o design de base popular, a produção e o uso de artefatos no comércio informal. Então, eles fazem um comparativo entre duas cidades, Belo Horizonte, Minas Gerais, e São Luís, no Maranhão. Então, eles começam citando que o aumento do trabalho informal ele se caracteriza como uma das consequências do crescimento exponencial do desemprego e da queda dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil, em decorrência dessa crise econômica. O trabalho informal ele acaba tornando-se viável a partir exatamente dessa construção dos artefatos, como uma forma de contornar aquelas situações que os limitem ou que os impeçam de trabalhar, para assim obter, então, sua fonte de renda, né? Comumente, esses artefatos, né, eles são denominados como gambiarras. Nem sei se existe esse termo em inglês. Esses artefatos, eles se configuram como design de base popular. Então, mesmo sem conhecimento técnico para isso, né, os trabalhadores informais, eles desenvolvem seus próprios artefatos, o que pode ocasionar em determinados riscos acidentais ou desdobramentos indesejáveis durante seu uso. Então, nesse contexto, o capítulo apresenta parte de uma pesquisa, né, que ainda está em desenvolvimento, que busca compreender, então, o entorno sociotécnico dos vendedores ambulantes e identificar elementos de design nos artefatos usados para a valorização do seu ambiente de trabalho, além das formas de acondicionamento e apresentação dos produtos, né, que eles estão comercializando. Em um comparativo da região central, das regiões das cidades de Belo Horizonte e São Luís. Bom, travou. Ixi. Agora foi. Bom, então, para tanto, realizou-se em primeiro momento um mapeamento desses artefatos de base popular, uma pesquisa de campo nos centros urbanos, né, dessas duas cidades, por meio de observação sistemática e pelo registro fotográfico. E depois a tipificação e classificação desses artefatos por ordem de tipo e aplicabilidade. Então, sumariamente, tanto em São Luís quanto em Belo Horizonte, houve a presença de artefatos produzidos com muito improviso, elaborados a partir de determinados tipos de pedaços ou restos de materiais, como papelão, plástico, madeira, e de artefatos produzidos também com um melhor acabamento e uma certa preocupação técnica. Então, eles conseguiram observar essas duas pontas. Então, independente de como os artefatos encontrados foram produzidos, evidencia-se que, apesar de geograficamente distantes, né, cercadas de certas diferenças, inclusive climáticas, culturais, de hábitos sociais e econômicos, as capitais em questão, elas descrevem o contexto do design de base popular no tocante ao comércio informal e o processo de comercialização de variados produtos pelos vendedores ambulantes. Então, nesse cenário, percebe-se a importância do design, né? Que pode atuar como uma espécie de intermediador, fornecendo, então, aquele conhecimento técnico-científico, né, que lhes faltam a esses trabalhadores, assegurando-lhes, então, o desenvolvimento de produtos mais eficazes. Bom, o capítulo 5, os autores, né, são o Pedro Rocha e a Ana Lúcia, o Pedro Rocha da UFMA e a Ana Lúcia também da UFMA, e o título é Projetando um Novo Olhar, Aspectos da Sustentabilidade Econômica nas Relações do Design de Interiores. Então, eles começam citando, né, que no atual paradigma de consumo e obsolescência, né, dos artefatos, dos objetos que compõem os ambientes, as habitações estão repletas de objetos que geralmente são descartados rapidamente. Então, além de relacionar-se com a dimensão econômica nos seus projetos,
o design de interiores também interfere nas dimensões ambiental e social, dado que cada escolha gera um determinado impacto no meio ambiente. Então, a dimensão econômica da sustentabilidade busca, essencialmente, atingir a equidade econômica da sociedade, na qual o modelo econômico seja mais justo e ético, e que o homem seja capaz de obter o bem-estar respeitando o outro e a natureza. Então, o desenvolvimento de projetos economicamente sustentáveis, ele representa um desafio, principalmente em função do desconhecimento dos profissionais, né, de nós mesmos, dos designers da área, sobre a relevância do tema e também os critérios e princípios de sustentabilidade associados à carência de estudos especializados. Bom, então, buscando uma melhor compreensão da dimensão econômica nas relações do design, 6 princípios foram identificados para sua efetivação. Primeiro, fortalecer e valorizar os recursos locais. Segundo, respeitar e valorizar a cultura local. Terceiro, promover a economia local. Quarto, promover organizações em rede. Quinto, valorizar a reintegração dos resíduos. E sexto, a promoção da educação para a economia sustentável. Acredita-se que o processo de projetar novas perspectivas, né, econômicas sustentáveis na sociedade, por meio dos projetos de interiores, irá ocorrer através da conexão desses profissionais com a natureza, né, no sentido da consciência na extração e do uso dos recursos observados naqueles objetos, né? E de sua própria instrumentalização, possibilitando, então, a orientação e a defesa do bem-estar econômico, ou seja, a redução do consumo, entre os seus clientes e também parceiros. Portanto, é imprescindível o empenho desses profissionais que atuam na área do design de interiores na busca por soluções voltadas para essa sustentabilidade econômica, atuando com consciência em suas especificações, valorizando a economia local e suas relações projetuais, promovendo mudanças de valores e também de comportamentos. Bom, aqui a gente já vai entrar na segunda parte. Sim? Queria só te pedir se a gente poderia, nessa segunda parte, fazer um pouquinho mais resumido para a gente não avançar tanto. Eu sei que a gente atrasou, né, por causa da... Não, sem problema, imagina. Tá, só para a gente tentar dar uma resumida na apresentação. Tá certo. Obrigada. Joia. Eu que agradeço. Bom, então vamos lá. Parte 2, o título dessa parte é territorialidades, meu Deus, saberes e fazeres. Ai, por que não está dando? Ai, agora deu. Bom, o capítulo 6, né, tem como autores a Tayomara, da UFMA e Weng, Alice, da Weng, está errado aqui também, Kátia, eu, da Weng, e Raquel Noronha, da UFMA. Bom, o título, então, é o Construindo Saberes Criativos com o Território da APA no Maracanã, abordagens do design sistêmico e do design antropológico. Bom, atualmente, né, nos encontramos na era do antropoceno. Ela é reconhecida pelas marcas que a gente deixa, né, no planeta, né, como a poluição dos rios, alteração dos níveis de nitrogênio, prejuízo à biodiversidade, disputas territoriais, migrações desreguladas, o esgotamento dos recursos naturais e a mudança climática global provocada pelas exorbitantes emissões de dióxido de carbono. Então, nessa conjuntura, surgem diferentes linhas de pensamento no campo do design, que buscam compreender não só as práticas produtivas, os recursos materiais e imateriais de um território, mas também como, a partir do contexto cultural, social e econômico de uma comunidade, pode gerar soluções que fortaleçam essa população e sua identidade. Então, nós destacamos aqui, né, dentre várias, o design antropológico e o design sistêmico.
Bom, o Design Anthropology ele é considerado como um subcampo que aproxima conceitos das práticas da antropologia e do design com um caráter intervencional, trazendo para o plano de ação a presença, a atenção e a ação intersubjetiva dos seres humanos, materiais, coisas, seres mais que humanos, incluindo as presenças ancestrais e sobrenaturais que permeiam as cosmologias, envolvidas nessa construção. Bom, o Design Anthropology ele tem um diálogo muito próximo, né, com o design participativo, a partir das suas ferramentas e métodos. Então, ok? E por meio das correspondências, né, definidas por Ingold como uma postura atencional e engajada perante as relações que estabelecem durante o viver, é possível estruturar práticas de design de forma a trazer a criatividade e a imaginação de maneira menos assimétrica, considerando todos os integrantes da ação. Bom, já o design sistêmico, ele possui um método claro e ele é dividido em etapas. Essa metodologia ela é fundamentada principalmente no pensamento sistêmico. Então, o objetivo é restabelecer o equilíbrio entre produção, ambiente e sociedade. O seu modelo de referência é a natureza, que a gente sabe que lá não tem resíduos, né? Não existe, simplesmente não existe. Pois os seus sistemas eles operam em cascata de matéria, energia e nutrientes, ou seja, remanescentes de um sistema são invariavelmente utilizados em outros sistemas, em um ou mais dos seus 5 reinos. Então, nessa perspectiva, né, as atividades produtivas de um determinado território, elas são conformadas como um sistema natural, ou seja, a gente tem os outputs de um sistema produtivo sendo transformados em input, ou seja, entradas, recursos de outros sistemas produtivos naquele território, formando então um macrosistema. Bom, a partir do estabelecimento, então, dessa parceria, né, entre UFMA, UENG, no âmbito do PROCAD, né, envolvendo os programas de pós-graduação e também a Universidade Federal do Paraná, percebeu-se, então, que os campos, né, do Design Anthropology e do Design Sistêmico, eles possuíam essas afinidades e complementariedades para o desenvolvimento de um projeto em conjunto, uma vez que os procedimentos são colaborativos, que trabalham com territórios e seus contextos, o que levou ao desdobramento do projeto de mestrado, né, descrito nesse capítulo, unindo, então, ambas as partes, ambas as abordagens. Ok, durante a missão de pesquisa, eu cheguei aí no Maranhão e trabalhamos em parceria com toda a equipe, né, do NIDA, junto com a Raquel, a aplicabilidade da abordagem metodológica do design sistêmico no Maranhão. Bom, deixa eu só levantar aqui um pouquinho, ok? Aqui a gente nós resumimos, né, um pouco das convergências e não propriamente divergências entre o design sistêmico e o design anthropology, né? Primeiro, pela sua característica, né? Ou seja, o design sistêmico ele é uma metodologia e o design anthropology é uma filosofia, né? Aqui a gente pode observar um pouco como os fundamentos, né? Os sistemas e no design anthropology as correspondências, né? A participação, as principais referências a gente tem o Bistanino, Luigi Bistanino, o Capra e o Gunther Pauli, do design sistêmico, e o Tim Ingold, Binder e Escobar, lá do design anthropology. O contexto é o mesmo, sempre o território. O foco do design sistêmico são as comunidades e do anthropology, seres, materiais e ambientes. O modo também é participativo, colaborativo, né? E o design anthropology, além disso, é o experimental. O meio do design sistêmico são redes e do design anthropology o engajamento, a atencionalidade fazendo coisas.
Então, como resultados do design sistêmico, a gente tem relações socioprodutivas sustentáveis e do design anthropology, alianças e espaços de diálogo criados durante o percurso. Ok. Aqui fala um pouquinho sobre a questão do biocentrismo, bem característico, né, do design anthropology. Aqui, ao mesclar nessas duas vertentes, a gente considera que estamos trabalhando num novo rumo de um design de transição, né? A gente está sentindo que a gente está construindo junto, né? A gente está tentando sair de uma abordagem linear para uma abordagem sistêmica. E não é trivial, né? Essa reflexão, então, claro, ela carece, né, de aprofundamentos teóricos e metodológicos, mas a presente pesquisa, né, e outras subsequentes, elas já têm ali um caminho, tanto dentro do PROCAD, né, e quanto a gente observa isso, né, como a gente tem uma relação muito próxima, a gente enxerga isso aí, no mínimo, curto, médio prazo. Ok. O 7º capítulo é de autoria do Ferdinand da UFMA, Sâmio também da UFMA e Raquel Noronha também da UFMA. Rumo a outros designs. Análise de práticas participativas e processos criativos com artesãos. Esse capítulo ele discorre sobre a importância, exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né, dessas práticas participativas entre design e artesãos, destacando as metodologias colaborativas como alternativas aos projetos tradicionais do design. Então, esse capítulo ele contribui de sobremaneira na produção do protocolo de pesquisa que foi desenvolvido, né, participativamente, democraticamente, considerados fundamentais para replicar e rastrear as decisões tomadas após a revisão de literatura. Essa ferramenta, elaborada pelo NIDA, né, pelo Núcleo de Pesquisa, Inovação e Design e Antropologia, da UFMA, busca representar questões de criatividade a partir do ponto de vista exatamente dos artesãos, para mediação dos projetos que se relacionam o design e o artesanato, trazendo, então, outras cosmologias para a produção do conhecimento. Essa aqui é a carinha, né, do protocolo. Então, a gente tem a ficha do participante habilidoso, aqui a gente pode colocar percepções, né, das afrodenses, né, no caso aqui do exemplo, a expertise e as habilidades criativas. Pensou-se nesse protocolo para utilização como se um guia de observação, né, para as oficinas, também salas de aula ou atividade de campo, com esses praticantes habilidosos, além de servir como base para o desenvolvimento de novas ferramentas. Então, nessa perspectiva, questionam-se os paradigmas de design modernistas rumo a teorias e práticas de projeto que correspondam os conhecimentos projetuais especializados às práticas tradicionais de saberes, obviamente sem prejudicá-las. Bom, o design participativo, então, ele gera sistemas e artefatos sustentáveis, provocando algumas mudanças, né, umas mudanças efetivas na sociedade, de acordo com o território, as tradições encontradas e os materiais disponíveis do território em questão. Então, através dessa transição das metodologias tradicionais para as colaborativas, estabeleceu-se, então, as relações de parceria na preocupação com as pessoas e os seus potenciais criativos, no fazer juntos e nas alternativas para os problemas reais. Isso é muitíssimo interessante, problemas reais, com contribuição de tecnologias e linguagens fluidas que interligam a área do conhecimento e pessoas, gerando formas democráticas e interdisciplinares de projetação. Então, o protocolo de pesquisa baseado, né, nessas metodologias, ela facilita o contato direto, o diálogo com as comunidades, onde os designers podem aprender e construir estratégias junto aos produtores, artesãos e artesãs. Então, essa diversidade cultural, né, e artesanal
característico do Maranhão e da América Latina, continuam a ter grande importância nos índices econômicos e legados culturais. E o design e inclusão nesse meio é uma ciência transformadora que contribui ativamente nesses fatores. Bom, no 8º capítulo, de autoria da Nádia, da UENG, da Raquel Uffmann, Luísa Uffmann e Janice, da UFPR. Então, o título é O Fazer para o Bem Viver, nota sobre o cuidado e felicidade em práticas colaborativas, em práticas criativas, de mulheres do Maranhão. Então, o fazer artesanal, né, ele, para além daquela função de geração de renda, né, que tradicional, de diversas famílias, inclusive, e especificamente realizado por mulheres, ela exerce um papel que transcende as abordagens econômicas e até mesmo a cultural, localizando-os no nível ontológico da constituição das mulheres. Então, esse artigo ele apresenta as reflexões que dialogam abordagens decoloniais do campo do design, entendendo as práticas criativas como as formas atencionais de ser, estar no mundo, em práticas de correspondência, como, né, a gente já até foi dito em outro capítulo do Tim Ingold. Então, corresponder é um processo que nos permite entender e habilitar o mundo por meio da relação com outros seres, os materiais e o ambiente. Então, uma outra abordagem, né, tratada nesse artigo é a do bem viver, que é aquele que leva em consideração princípios da economia solidária, ao qual, dentre outras, tem como objetivo a equidade e a valorização das pessoas, na contramão dessa economia capitalista. Ai, por que não está funcionando? Ok. Então, isso nos inspira a pensar o fazer e o produzir de forma autônoma, como alternativas ao desenvolvimento. A epistemologia nativa andina inspira as práticas criativas, descentrando o paradigma antropocênico, em prol de um processo de transição para o biocêntrico, no qual o ser humano e suas práticas e anseios estão ligados ao ambiente, aos outros seres vivos, como materiais, com os materiais, juntamente conosco, habitam o mundo de forma não hierárquica. Um dos grandes desafios para o campo do design, então, reforçados pela análise de valores sobre o aspecto da produção orientada da economia solidária, que dialogam, né, com as teorias e abordagens, né, já ditas, o bem viver, o design para a felicidade e as práticas de correspondência e o design autônomo é a superação de paradigmas do design para o consumo, profundamente enraizado em práticas insustentáveis e recalcitrantes no valor econômico. Então, esse estudo aponta para valores sociais, emocionais e culturais que direcionam a quebrar esse paradigma, ou seja, a construção do design ou de outros designers, né? De design outros, desculpa, que estabeleçam novos processos produtivos, engajado, então, com a criação de outros mundos, com forma de bem-estar e felicidade para todos, com menos protagonismo do design e mais para a população. Estamos já no penúltimo. Esse capítulo é de autoria do Samuel da Uffmann, Denilson da Uffmann, Maria Regina Alves da UENG, Ana Leocadina da UFPR. E o título é Design e Mediação entre Conhecimento Tradicional e Científico na Produção de Materiais. O caso Ana das Louças. Bom, o design tem se aproximado, né, dessas questões, de questões que simultaneamente tratam a proteção e o desenvolvimento do artesanato, considerando os seus reconhecidos atributos identitários, produtivos e econômicos. O objetivo desse capítulo, então, foi aproximar o conhecimento do design e do artesanato, apoiado no pressuposto de que os materiais eles se caracterizam como função mediativa nesse processo.
Então, essas louças, né, as louças em questão, elas são produzidas por um grupo de artesãs da mesma família quilombola. E são denominadas como Ana das Louças. Essa prática, gente, tem mais de 200 anos, né, que vem passando ali de geração em geração, e no qual elas empregam um compósito de matriz cerâmica, composto por argila vermelha, que é a matriz, água, e cinza de taquipé, para reforçar o material. Então, o processo produtivo dessas louças, especialmente essa incorporação da cinza do taquipé, da argila, e os efeitos dessa mistura nas peças, foi o tema central dessa pesquisa, né, e desse capítulo. Então, por meio de ensaios técnicos de corpos de prova do compósito, investigou-se as propriedades tecnológicas do material descritas nos procedimentos metodológicos. Então, verificou-se que o emprego dessa cinza é que viabiliza o uso das peças diretamente no fogo, que é raro, né? Um diferencial delas. As peças podem ir ao fogão diretamente, durante o preparo dos alimentos. Esse atributo ele é explicado pela melhor refratariedade e pela baixa condutividade térmica do produto, fato comprovado pelo aumento da porosidade e redução da massa específica aparente. Então, muito do que o conhecimento científico é compreendido empiricamente, do conhecimento científico, ele é compreendido empiricamente pelas artesãs. Sendo assim, foi necessário observar os fatores que estão inseridos nesse fazer das louças, permitindo concluir que ambos os conhecimentos contextualizam, por vezes, os mesmos aspectos, né? Então, o estudo apontou ainda a viabilidade das aproximações entre esses conhecimentos, identificando paridades pelo processo dialógico e observacional. No último capítulo, então, com autores a Caroline, da UFMA, Raquel, UFMA, Denilson, UFMA e Ana Luísa Freitas, UENG. Esse último capítulo, ele tem como título Material Driving Design em correspondências com os conhecimentos tácitos e acadêmicos. Um percurso metodológico no bairro do Maracanã, São Luís, Maranhão. Esse capítulo, então, ele apresenta os resultados de um experimento de design no bairro Maracanã, em São Luís, que buscou a produção de um compósito de resíduos de Jussara. Aí, não sei se o Armas conhece, né, mas Jussara é um fruto, né, talvez pode ser mais conhecido como açaí, envolvendo, então, os conhecimentos científicos e tácitos com a participação de pessoas da comunidade que vêm produzindo adubo orgânico com esses resíduos. Esses resíduos, gente, a gente observa, né, que eles são colocados nas vias públicas, em containers, né, misturado lá com lixo comum, com restos da construção civil, né? Só para vocês terem uma ideia, a produção de Jussara no Maranhão é de quase 18 mil toneladas, né? Só que o que acontece? O fruto mesmo, ele é por volta de 25% da fruta, né? E o caroço e a fibra 70% aí do volume, né? E por conta disso, ou seja, na hora que a gente faz o despolpamento do caroço e da fibra, o que resulta? Esses resíduos são mais de 12 mil toneladas ano desses resíduos. É uma coisa, assim, surreal. Então, nesse contexto, o objetivo desse capítulo é relatar os resultados de um processo de produção de um compósito exatamente com esses resíduos de Jussara. Então, a pesquisa ela foi pautada nas práticas de correspondência como abordagem, valendo-se, então, dos métodos e técnicas do design participativo e do Material Drive Design.
Então, as práticas de correspondência, já falei um pouquinho, então vou passar isso aí. O design participativo tende ao construtivismo, pois o conhecimento ele é essencialmente interpretativo e, portanto, não pode ser descontextualizado e dividido em tarefas descritas e otimizadas. Então, é nesse lugar de construção que o conhecimento tácito é valorizado, ao invés de preterido, e suas perspectivas são inestimáveis para projetar novas maneiras de realizar uma determinada atividade. Então, foi adotado o Material Driven Design como método de pesquisa, que abrange o estudo das propriedades técnicas e de significado dos materiais, incluindo, então, a etapa de experimentação desse material por meio do contato tátil, ou seja, toque, do material, e da modelagem desse material. Nessa perspectiva, as etapas de experimentação elas podem ser construídas junto à comunidade, por meio da correspondência e do conhecimento narrativo, que caracteriza o conhecimento construído mediante a valorização desses saberes tácitos, considerando a maneira própria que os atores o demonstram. Assim, assume-se a abordagem metodológica de igual valorização dos diferentes tipos de conhecimento. Então, estabeleceu-se uma relação com a comunidade do Maracanã, com a participação de um casal, Edmilson e Elane, que produzem aquele adubo orgânico, que comentado anteriormente, a partir dos caroços advindos do despolpamento da Jussara. Então, o percurso foi primeiro a revisão de literatura, depois a seleção da resina para o compósito, que deveria ser biodegradável e também ter a facilidade de acesso e de uma produção artesanal. E em campo, o Edmilson, aquele do casal aqui, do adubo, o Edmilson, ele sugeriu a utilização da mandioca como componente da resina. Mas, conversando, se aproximando com o Laboratório de Química da própria Universidade Federal do Maranhão, observou-se que tinha uma pesquisa sobre um novo compósito à base de amido de milho. Então, essa seleção para o compósito acabou vingando o emprego do amido de milho na produção dessa resina. Por quê? Porque ali o laboratório já tem a pesquisa, então esse aporte teórico e técnico já tem. Então, avança a pesquisa, Então, depois dessa seleção, da aprovação, etc., foram realizados ensaios em laboratórios, depois teste em laboratório, depois teste no laboratório utilizando o adubo, depois teste em ambiente domiciliar e, finalmente, teste em laboratório usando a estufa. Então, o início do experimento ele foi afetado especialmente pela pandemia, óbvio, e pelo atraso do funcionamento da forrageira. E também os testes eles começaram no período chuvoso, o que influenciou o desenvolvimento desse compósito. E interessante observar que o que poderia ser um problema, possibilitou a percepção da dependência do material com relação a alguns processos, o de secagem, a de composição do material. Então, a produção artesanal do compósito, com a participação desse casal, que são co-pesquisadores, nos fez refletir sobre o tempo da pesquisa e o tempo do artesanato, que muitas vezes são incompatíveis. Eu até acrescentaria aqui o tempo do mercado, que aí é mais ainda, Interessante ressaltar que, antes do experimento, tinha-se a percepção de que o material livre de insetos e de fungos seria ideal, aquela coisa inerte, maravilhosa. Só que depois do experimento, percebeu-se que os resíduos se tornam mais resistentes desde que concluam um processo de secagem e de decomposição para depois serem utilizados. Então, a presença do mofo, que não seria adequado para um revestimento, por exemplo, se mostrou super benéfica caso o material fosse utilizado para outro fim,
que aí, né, que são as coisas inesperadas da pesquisa, né, que foi um vasinho de plantas. Então, eles produziram uma amostra de uma amostra de cachepô e levaram para o Maracanã. Então, onde foi testado, né, o plantio de um pequeno cacto escolhido lá pelo casal. Então, esses aprendizados, eles só puderam ocorrer a partir do momento em que foram vivenciados. E mesmo com todo o isolamento social, todas as fases, né, o casal, eles participaram do processo o tempo todo, por meio de relatos dos resultados, mensagens, áudios, textos, fotografia, tudo via WhatsApp. Tecnologia, inclusive, né, gente, que se tornou o principal meio de correspondência durante a pandemia. Todo esse percurso ele só foi possível por meio do Material Driven Design, que é um método científico que permitiu, então, a construção do processo e adaptando às circunstâncias. Essas práticas de correspondência permitiram perceber essas variações e transformá-las em oportunidades, amenizando, inclusive, a ansiedade, né? Proporcionando uma fluidez e paciência para observar os acontecimentos, não como barreiras, mas como parte do processo. Finalmente, ao constatar que o vaso pode ser produzido artesanalmente, atender à função, né, para que ele foi projetado, coroa, então, essa pesquisa e são resultado de um percurso não linear que foi percorrido. Bom, finalmente, a gente tem o pós-fácil, que tem como título Ética na Pesquisa de Design com Comunidades. Os autores são o professor Edson, da UENG, e a professora Maria Regina, também da UENG. Então, nesse capítulo, a atenção ela é voltada bastante, né, para os povos e comunidades tradicionais, sobretudo no território da Amazônia Legal, né, onde muitos dos projetos PROCAD acontecem. Então, o propósito foi discutir um pouco sobre os aspectos legais, né, e éticos relacionados à temática, inicialmente esclarecer quem são os povos, né, comunidades tradicionais, conceituar território, o território tradicional, à luz, inclusive, da legislação brasileira, e discutir quais são as atitudes e virtudes desejáveis aos designers e sua postura como pesquisador nesses territórios. Então, aborda-se ali a questão bastante e que talvez tenha mais conexão, né, com a pesquisa, que são as imagens, né, o direito autoral, o direito da imagem. Então, a revisão de literatura, né, ela partiu essencialmente dos campos da antropologia, da psicanálise, da ética e do direito. Então, foram abordados ali um conjunto de aspectos legais. Então, dentre os principais cuidados, né, está a questão da imagem, que eu comentei com vocês, e a pesquisa de campo, né, os autores ressaltam que exigem um bom planejamento da condução da investigação, sempre orientada pela ética e pela verdade, tendo cuidado, inclusive, de não levar problemas às comunidades estudadas, né? Logicamente, né, se espera que a pesquisa proporcione benefícios, claro, né, se possível, reais nessa comunidade. Em uma pesquisa científica, em especial na pesquisa de campo, pretende-se buscar respostas por meio do conhecimento da realidade vivida pelos envolvidos na investigação, procurando preservar o bem-estar físico, moral, intelectual, social, cultural ou ainda espiritual dessas pessoas. Então, uma conduta interessante, né, que pode ocorrer nas pesquisas da área de design é que utiliza de preceitos e diferentes abordagens do design, seja participativo, colaborativo, em correspondência, que envolve os participantes da pesquisa de forma ativa na coleta e interpretação dos dados. E foi interessante notar que, mais uma vez, corroborar, na verdade, né, é uma queixa frequente das comunidades que muitas vezes concordam em fornecer dados para uma pesquisa científica e depois o pesquisador desaparece, né? Não dá resultado, não dá retorno para a comunidade em questão, né, que está sendo trabalhado.
Então, de imediato, né, foi possível verificar que essas situações de pesquisa em território tradicionais, elas são bem diferentes, né, da comumente ou tradicionalmente enfrentadas pelos designers, portanto, requer muito mais atenção e cuidado. Né? Outros aspectos legais e éticos são também aplicáveis, inerentes aos povos e comunidades específicas, né? Inclusive, né, com os cuidados com a criança, idosos, pessoas em situação especial. Então, não é raro o designer, em muitas situações, se posicionar profissionalmente com papel de articulador. Mas em projetos em comunidade, sua posição deveria ser muito mais de mediador, interlocutor das pessoas, e assim manter o respeito à cultura, à alteridade e à responsabilidade com essas pessoas e com o meio ambiente, né? Com o ambiente, de maneira geral. Então, o conhecimento do design está, sobretudo, na prática e na experimentação, sendo inegável que nosso conhecimento não cresça no engajamento prático e no diálogo com os outros. Nas palavras de Ingold, né? Essa é a maneira de construir um mundo onde haja lugar para todos. Nós só podemos construí-lo juntos. E obrigada pela atenção, espero que tenha sido razoavelmente entendido. Confesso que deixa eu descompartilhar aqui. Eu confesso que imaginei primeiro de fazer uma apresentação mais visual. Deixa eu... onde que faz aqui? Retomar. Eu parei o compartilhamento, não parei? Kátia, eu acho que você parou. Na hora que ele vinha, assim, ele deu uma congelada. Então ótimo. Não, mas então acho que já ele maravilha. Tá. Então, eu só queria dizer assim que eu imaginei de montar essa apresentação apenas com imagens, né, e falando, mas aí eu falei assim, não vou dar spoiler, não. Vou deixar uma pulguinha atrás da orelha para instigar, né, a leitura dos textos completos, né, que são riquíssimos, referências maravilhosas, um trabalho muito, muito bacana. Obrigada pela atenção. Kátia, muito obrigada pela tua apresentação. Eu que agradeço. Quando a gente olha assim para o livro, né, a gente vê a dimensão e a quantidade das pesquisas, mesmo sendo organizadoras, né, junto com a professora Lívia, com o professor Aguinaldo, a gente está familiarizada, a gente conhece essas pesquisas, mas quando a gente vê numa apresentação, elas ganham outra dimensão. Sim. Queria fazer duas pontuações, um pedido, né, de desculpas do professor Amires, mas ele teve que dormir, né? Já são quase 1h da manhã lá na Índia. Aí já tem, no meio da apresentação, ele pediu para sair, ficou muito interessado em receber em inglês, de repente a gente traduz, manda para ele. Ótimo. Né? O livro tem aqui uma perguntinha, se o livro já está disponível. Ainda não, ele está em fase de revisão. Isso. E a gente está tentando fechar até o final do ano. Quem sabe na SDS, lá para dezembro, a gente consegue lançar o livro lá na SDS. É a nossa meta. A nossa meta, isso. Perfeito. Alguma questão para a professora Kátia, gente? Dado o avançado da hora, e a gente já tem outra sessão daqui a pouquinho às 14. Se tiver alguma perguntinha, a gente abre espaço para umazinha. Acho que tinha essa, né, do livro já disponível. E agradeço, sim, a presença de todos e todas aqui nessa sessão. Tem uma mensagem aqui que a Ludmila está falando, mas é referente ao trabalho do Amires, né? Já não está mais aqui com a gente para responder. Foi outra? Bom, eu acho que as duas são para o Amires. As duas são. Tudo bem. Então, queria agradecer mais uma vez a presença, dizer que daqui a pouquinho, às 14 horas, a gente tem outro fórum, que é o fórum do DINTER, né, que é o doutorado interinstitucional, com a participação do professor Pasquarelli, da Unesp Bauru, professor Chico Lobo, professora Karina Bom Tempo, os dois aqui da UFMA,
vão falar um pouquinho sobre essa experiência, né? O que foi o Dinter, né? Um doutorado que levou os nossos docentes aqui da UFMA para fazer doutorado lá na Unesp. Então, eles vão falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Sobre o que foi desenvolvido por lá. E agradeço imensamente a Kátia, passo a palavra para ela fazer seu encerramento. Muito obrigada, Kátia, pela tua participação. Eu que agradeço. Realmente, essa experiência foi incrível. Não, está sendo, né? Incrível. Acho que o livro, eu acho que vai ter um volume 2, sinto assim, né? Porque depois a gente quer continuar, né? E fechar os nossos projetos, que realmente estão bastante interessantes. E me coloco, gente, à disposição, né? Mesmo, né, fora do evento, qualquer dúvida, né, qualquer questão, estou disponível. Agradeço imensamente a paciência de vocês, né, de ficar escutando a gente falando aqui, e espero que vocês tenham ficado curiosos. A minha intenção foi essa, não sei se funcionou, mas a minha intenção foi essa. Muito obrigada. Era isso. Obrigada, gente. Até mais tarde. A gente tem, então, o Fórum Procad, o Fórum Dinter. Depois a gente tem a conversa emergente com o Eric Bromvold, da Dinamarca, sobre Design e Care. E depois a gente vai falar sobre o dossiê do programa na Dutch Journal, com a presença do professor Sérgio Nesteriuk, da Universidade ANB Morumbi, né? Falando um pouquinho sobre essa publicação, sobre a revista, sobre publicações acadêmicas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.